Oi, oi, como estamos? Bom, recentemente eu tava editando. Editando não, tipo, eu cheguei a editar tudo, só que eu tava roteirizando um vídeo sobre reality shows. E eu pedi pro Biel participar, né, pra ele comentar a opinião dele. E quando ele comentou a opinião dele, que vocês vão saber quando o vídeo for postado, eu fiquei pensando muito sobre, não apenas sobre aquele reality específico do qual a gente tava comentando, mas de perfis de realities no geral, entende? E claro que eu poderia botar isso no roteiro, pode ser que eu bote ainda, né, que ainda está em desenvolvimento, mas era aquilo do tipo, o que cada público gosta de assistir, porque tem tantas diferenças entre cada uma dessas coisas. Isso foi uma coisa que me deixou muito curiosa. Ainda mais que eu fiz um roteiro também sobre vídeos no YouTube, sobre YouTube em si. Minha experiência como uma pessoa que assiste desde que eu era criança. Que foi um pouco diferente de vocês, mas tem certas semelhanças de certa forma. Por exemplo, eu não peguei a fase Minecraft, por exemplo, tipo, não nem ficava sabendo disso, foi saber anos depois. Então eu assistia coisas muito específicas e foi por esse meio que eu me apeguei, entendeu? Então por isso que foi um pouco diferente, mas semelhante com vocês também. E por conta disso, eu percebi que no YouTube tem muitos vídeos interessantes, é verdade. Só que o Felipe Peters até falou uma verdade, que é que o algoritmo que domina o que a gente vai assistir. Tipo, ele fala, você vai assistir isso aqui. E tcharam, realmente, eu boto fé nisso, porque teve até isso no roteiro do Enem, que era justamente sobre isso. Eu usei isso na redação do Enem. Não passei, infelizmente, mas foi algo que gravou na minha memória. E eu pensando nisso, eu pensei, tipo, como o público da internet, por exemplo, do YouTube é diferente do público do TikTok, do público da televisão, que também é diferente do público da gringa, que é diferente, sabe? E foi uma coisa que eu fui pensando muito sobre nesses últimos dias, depois como eu falei, de ouvir a opinião do Biel. E eu fiquei assim, caramba, cara, isso é muito interessante. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, na televisão, como eu falei, é tudo muito específico para o público brasileiro. Só que se você for, por exemplo, pro Japão, vai ser uma outra coisa, vai ser um outro formato, tudo diferente. Porém, na internet, tanto TikTok quanto YouTube, apesar de suas diferenças, se tem algo na gringa que é bom, ele vai agradar o povo daqui também e de outros países. Então é uma coisa mais globalizada, entende? Então uma coisa mais, fala homogênea? Acho que é falar homogênea isso. Então é uma coisa bem interessante. Não vou usar palavras difíceis que eu não vou saber, então, né? Vamos focar nas palavras simples, então. Em todo caso, como eu falei, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Por exemplo, que boa parte das coisas que eu passei a consumir, que eu passei a gostar e conhecer, foi justamente de pessoas BRs que fizeram vídeos sobre conteúdos da gringa que trouxeram pra cá, que por exemplo não estavam em português, mas eles traduziram, eles comentaram, eles analisaram e teorizaram, que também me inspira bastante. Isso é muito legal e que me fez querer ir atrás de coisas assim também, tipo por mim mesma, tipo, nossa, aqui achei interessante, talvez eu possa trazer um vídeo sobre isso, sabe, coisas assim. E isso é muito, muito legal. E tem uma liberdade até maior do que com a televisão, por exemplo, que eu teria que torcer que os velhotes que comandam a televisão disponibilizassem em algum horário que eu tivesse acordada para poder assistir aquele conteúdo tão específico que parecia ser interessante, sabe? Tanto que eu lembro que eu vi o vídeo do Nerd Show, né, o Renato falou que antigamente, tipo, não tinha tanta internet pra todo mundo, então as coisas interessantes, incríveis, passavam na TV, geralmente no Fantástico, sabe? Então era OVNI, era mistério, era de um tudo, sabe? E devia ser muito mágico, mas ao mesmo tempo muito limitado, porque você tinha que esperar domingo à noite pra poder assistir esse tipo de coisa. E era, tipo, a vontade da emissora, e não a sua vontade, não o que você queria ver. Por outro lado, como eu falei, o Felipe Peters comentou sobre isso, eu vou deixar o vídeo na descrição bonitinho, que era justamente sobre do algoritmo. Então, assim, meus vídeos, por exemplo, eu percebo que não chegam em todo mundo, isso é muito verdade. E que realmente inscrito se tornou só um número de vaidade do que tecnicamente algo relevante de verdade, porque a plataforma só pensa se vai entregar seu vídeo ou não. E isso é meio triste, né? Muito triste. Tanto que, como eu falei, eu percebi no meu próprio comportamento
que vídeos que eu assisto geralmente são um nicho muito específico, muito específico, muito específico, e que aparece na barra inicial, que aparece nas sugestões do lado. Tipo, eu raramente, isso tá diminuindo cada vez mais, vou na barra de pesquisa e coloco um canal específico, coisa assim, porque eu assisto muitos canais, então pra eu lembrar todos os nomes, já são outros 500, e tem vídeos que eu não consigo assistir naquele dia, então eu fiz uma playlist específica só pra poder lembrar de assistir, pra vocês terem uma noção do negócio, entendeu? Tanto que nessa playlist tem uns 200 vídeos. E pensando nisso, eu falei, caramba, cara, caramba, porque o tempo, ele é muito curto, né? São 24 horas. Só que nessas 24 horas você tem 1 trilhão de atividades que roubam parte do seu tempo. E desse meio também tem streaming, tem outras coisas. Só que tem, como eu falei, no roteiro de YouTube, que eu já terminei tudo e vocês vão entender sobre isso com mais detalhes, mas eu tenho uma certa relação de carinho com o YouTube. Não como plataforma como criador, mas sim como espectador, porque teve grande influência na minha vida. Assim como eu tive com TV Globinho, por exemplo, que foi uma parte da minha infância, como Bom Dia e Companhia, só que um pouco mais intenso nessa parte. Então, por conta disso, que de todas as coisas que eu poderia estar fazendo, eu prefiro assistir algo no YouTube, que sempre é uma experiência completamente diferente, experiência nova, e eu sempre tô aberto a novos canais. Por isso que o algoritmo sempre me manda vídeos de canais que eu não conheço e eu me inscrevo, e aí esse YouTube vai me mandar recomendação desses canais novos, já são outros 500, mas a minha parte eu faço. E realmente eu penso muito sobre isso, sabe? Eu penso muito sobre isso o tempo todo, né? Tipo, caramba, será que as coisas só fazem sucesso, por exemplo, quando vem da gringa, não quando é algo daqui? Isso também foi uma coisa que eu parei pra pensar muito, porque, por exemplo, tem programas na televisão que importam da gringa, dão uma brasilizada, vamos dizer assim, pra cá, e vai pra televisão e dá um sucesso maravilhoso. Enquanto que aqui é só tipo um copia e cola, vamos dizer assim. E as pessoas consomem e uau, que legal, que incrível, e quando vai pensar que não, opa, um gringo fez exatamente a mesma coisa. Não dizendo que eu já não tenha feito isso também, né, de me inspirar em gringo pra fazer também do meu formato. Só que é uma coisa que eu, como eu falei, parei pra pensar também. Tipo, será que todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Porque, como vocês sabem, eu usei TikTok por um tempo considerável. O que me fez ver os lados bons daquele aplicativo e os lados ruins, tanto como criadora quanto espectadora. Como espectadora, eu odiei tudo. Tiveram poucas coisas que eu gostei, que eu até fiz questão de seguir tudo, mas não foi o suficiente pra empreender depois que eu parei de gravar por lá. E, por exemplo, um dos problemas que tinha pra lá era que você tinha que seguir as trends. E todos os vídeos, eu não tô zoando, gente, todos os vídeos eram iguais. Você tinha que chegar o mais rápido possível para conseguir o máximo de visualizações sobre aquele tópico específico. Por exemplo, é uma trend na nova música da Anitta. Você tinha que gravar a dancinha com aquela música no máximo de tempo possível para conseguir pegar, por exemplo, as primeiras 100 views, tipo, para você ser entregue pela plataforma para as outras pessoas, porque se você chegasse depois, já teriam outras milhares de pessoas do restante do mundo que já passou na sua frente e que você, assim, nem vai ser lembrado na fila do rolê. O que me fez pensar que tudo ali é repetitivo, sabe? Tipo, são poucas coisas que são realmente originais e que são realmente interessantes. Tanto que eu até falei sobre isso comentando no vídeo do Esquimozinho Craft sobre plágio, que era justamente sobre isso, né, que aquela plataforma é sobre, tá ligado? Foi uma experiência que eu tive que entrar nessa dança, vamos dizer assim, de seguir nessa fórmula. Eu odiei, pra falar a verdade, e ou era isso, ou eu nadava contra a maré, que foi uma coisa que eu fiz bastante, e isso, por outro lado, me trouxe um certo público, mas por outro lado, não me trouxe uma comunidade, entendeu? Porque é difícil você formar uma comunidade lá. E isso é péssimo. E tanto que, quando não eram, por exemplo, você ter que seguir a trend do momento, fosse uma dancinha, fosse uma piada, um pop, coisa assim, tipo, eram
raros momentos que eu achava alguma coisa minimamente interessante, ainda mais no meu idioma. Tanto que eu procurei uma vez por Analog Horror, tipo BR, e eu lembro que eu assisti só um, que eu achei legal, só que eu não tive tempo de assistir, porque, né, tipo, eu larguei a plataforma e ficou por lá. Então eu fiquei tipo, poxa, cara, quando eu encontrei algo interessante, se perdeu no tempo, né? E assim, não é um problema você gostar de coisas da gringa. Tipo, definitivamente não, eu gosto de coisas da gringa. Tipo, eu gosto de K-pop, pelo amor de Deus. Só que é uma coisa que eu fico meio triste de não ter essa valorização do que é BR, sabe? De uma coisa que é feita exclusivamente daqui, ou que tenha iniciado aqui, por exemplo. E a gente sabe que isso tem muito a ver com o síndrome do vira-lata, né? Que brasileiro ainda tem isso, tem essa alma meio colonialista ainda no fundo do âmago, tá ligado? E isso é muito triste mesmo. Tanto que eu tento ao máximo valorizar o máximo de BRs possíveis, porque eu sei que o nosso país já não é valorizado pela gringa, tipo, no caso de plataformas como a Roxinha, como o TikTok mesmo, o YouTube. Então, é triste e as pessoas não valorizarem isso, eu não falo isso por mim, mas no geral, cara, é péssimo, porque dá uma desmotivada, sabe? Porque você pensa, tipo, nossa, hoje eu tô a fim de ver algo super diferente, super uau, super único, e aí você só acha mais do mesmo, e aí você até desanima de querer assistir, é como se você estivesse num grandíssimo TikTok. E carambola, sabe? Carambola. É que nem, momento polêmico agora, quando rolou a chuva de canais de opinião. Não que meu canal também não seja de opinião, porque eu estou aqui no momento opinando sobre isso. Mas o que eu percebia era que todos seguiam a mesma fórmula, sem modificar uma única linha, uma única parte. Quando eu digo linha, não é em questão de roteiro, mas que parecia sempre que era o mesmo canal, com fotos diferentes. Porém, não sendo um problema totalmente, cada um, felizmente, tinha a sua opinião, entendeu? Tipo, então era interessante ver os diferentes pontos de vista sobre um assunto específico. E foi algo que, poxa, interessante. Só que era aquilo, né? Assim, você se sentia, como eu falei, assistindo a mesma coisa várias e várias vezes. E isso também rolou com vídeos sobre, por exemplo, derrotando filmes e resumindo filmes. Eu assisti e assisto alguns canais, só que se você me perguntar qual que é o canal X e qual que é o canal Y e botar as duas thumbs ou os dois canais um do lado do outro, eu não vou saber te dizer quem é quem. Mas talvez se você dar play, eu vou reconhecer a voz. No máximo, pra vocês verem o negócio de como que é tão igual, sabe? Quanto é mais do mesmo. E isso rola até com televisão, sabe? Tanto que por conta disso que eu enjoava muito fácil de assistir televisão. Por exemplo, você botava no jornal, parecia que eram todos do Jornal Nacional. Ou você decidia, sei lá, num domingo à noite mudar de canal, parecia que você estava vivendo Fantástico Parte 2, sabe? Então, só não tinha muita motivação pra ver o negócio, sabe? E tudo era muito engessadinho, tudo muito mudadinho, tudo, sabe, chato, muito chato. Não é porque eu sou uma pessoa caótica, apesar de que eu sou uma pessoa caótica, mas é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas muito específicas, ou que sejam no mínimo diferentes de coisas que eu normalmente consumo. Tanto que o meu jeito de gravar, ok, não é uma grande inovação, só que eu tento sempre trazer o que eu tenho aqui dentro, que são meus sentimentos e pensamentos caóticos, e tentar mostrar um pouco de diferente mesmo, fazendo algo, vamos dizer assim, do básico, que é o que tá dando pra fazer no momento. E teve momentos que eu consegui dar uma experimentada na edição, no roteiro e tudo. Foi um momento muito mágico, só que meu PC não tancou isso por muito tempo, que foi até o vídeo de Outlast que eu sempre falo sobre. O outro que eu consegui dar essa experimentada, mas com uma certa limitação, mas pelo menos já foi um começo, foi o do vídeo de 8 bits e 2D e tudo mais. Que assim, minha opinião mudou um pouco, mas não totalmente. Por exemplo, o que me barra de jogar jogos em RPG Maker e coisa assim, falei naquele vídeo e falo aqui de novo, é a questão da linguagem. Eu não sou fluente, eu entendo um pouquinho, sou intermediário. Só que tem momentos que eu não consigo entender o que tá escrito ali, às vezes passa um pouco rápido, então acaba complicando pra eu conseguir entender
o jogo estraga a minha experiência, me limita a experiência. E isso é bem triste, pra falar a verdade, o que me desmotiva de querer continuar jogando. E como é um jogo que exige muito, que tem enigmas, que tem quebra-cabeças, tudo mais, então acaba sendo complicado de jogar. Só que digamos que eu achei o jogo interessante o suficiente pra querer saber a história. E aí, quando eu vou pesquisar no YouTube, não tem nenhum que tá em português, então vou ter que fuçar no canal da gringa sobre isso. E... ok, é uma experiência diferente, uma experiência interessante você ver um gringo falando durante quase 1 hora, às vezes 2, sobre aquele jogo específico que tinha tantas coisas incríveis que você não teve como aproveitar, mas que foi interessante saber. E você fica querendo algo assim no BR, só que não tem tanto assim, né? Tipo, só, sei lá, jogos ultra famosinhos. E não é um problema, que é aquela coisa de mercado, onde há demanda, tem quem vai vender. Mais ou menos essas palavras assim. Mas não exatamente com essa palavra. E por conta disso, eu acabo tendo um pouco de preguiça de consumir coisas de RPG Maker. Porque às vezes tem jogos que nem foram traduzidos pro inglês, porque tá puramente em japonês. Como é que tu vai jogar aquilo ali, sabe? E também, já que eu tô falando sobre, tipo, essas coisas de... como que eu posso dizer? Como eu usei a palavra, né? Que eu só é uma palavra meio difícil pra mim. Então, tipo, essas coisas, vamos dizer, iguais, né? E o Core falou sobre isso ontem. E quando ele falou sobre isso ontem, só que ele falou sobre jogos, principalmente jogos mascot horror, eu fiquei, poxa vida, cara. Eu já tinha parado pra pensar nisso, mas não com tantos detalhes quanto o que ele apresentou. E... pô, faz um pouco de sentido o que ele falou. Na verdade, não um pouco, mas muito sentido. Porque eu sou uma pessoa que eu amo mascote horror, só que eu tinha percebido que, de fato, depois de Pop Playtime, na verdade, depois de Bending the Ink Machine, sempre rolou essa parada de um copiar o outro e fazer, tipo, o mesmo jogo várias e várias vezes. Por conta disso, que poucos jogos me trouxeram tanto interesse. Olha que eu sou uma pessoa aficionada por jogos. E eu fiquei meio triste, tipo, poxa, cara, será que não tem como fazer algo diferente? Porque jogos legais se destacam justamente por serem diferentes. Seja um traço, seja a história, seja o personagem. Como o Hollow Frambow e Sally Face. São jogos indies e são maravilhosos e são únicos. Os dois são jogos 2D, de terror, de point and click, mas são diferentes nas suas histórias e nos seus traços. E são muito, muito lindos. E isso não rola apenas nos jogos, sabe? E até por isso que é meio difícil pra mim conseguir assistir algum filme ou série hoje em dia, na verdade isso desde sempre. Porque, por exemplo, digamos que tá em alta filmes de terror sobre bonecas que botam fogo em tudo e ainda fazem, sei lá, uns malabares enquanto isso. E aí você vai na categoria filme de terror e só tem vários e vários filmes com as capas diferentes, outras parecidas, que é a mesmíssima coisa. E você vai descendo, vai descendo, vai descendo, e você desanima de assistir qualquer filme porque todos parecem exatamente iguais. E por conta disso, você acaba tendo preguiça de ir atrás de outros filmes, porque você sabe que existe a possibilidade, que não é pequena, daquele filme ser medíocre ou ser ruim por ser exatamente como todos os outros que estão em alta. E é péssimo, sabe? É muito, muito péssimo. Tanto que, assim, eu durante minha infância assisti os mesmos filmes durante um bom tempo, pra vocês terem uma noção, tanto que tem vídeo sobre isso. Não enjoei desses filmes porque eles eram muito bons, e mesmo sendo filmes infantis de animação feitos nos anos 2000, eram diferentes, cada um deles. Tanto que hoje em dia eu tenho até um certo desânimo de assistir filmes da Disney. Olha isso, logo eu que sou uma criança Disney, né? Que não que eu tenha assistido o Disney Channel, porque eu só fui ter acesso ao Disney Channel quando eu já tava na adolescência. Mas, tipo, de filmes, né? VHS, DVD, nossa, me senti velha agora. Entende? E por conta de como a fórmula Disney tá rolando, eu falei, tipo, eu não quero assistir a mesma coisa de novo e de novo. E é péssimo, como eu falei, é muito péssimo. Porque isso rola também, como eu falei, nas séries. Por exemplo,
eu sou muito chata pra escolher uma série pra assistir, porque eu gosto de coisas muito específicas. Ou você tem que ter uma sinopse muito atraente, ou você tem que ser uma série muito incrível, tipo Sherlock, entende? Não precisa se prender, por exemplo, a uma categoria, por exemplo, investigação, romance. Não, se a série for considerada boa na minha mente, eu vou assistir até o fim. Só que eu tenho esse karma, vamos dizer assim, de que quando eu finalmente acho algo interessante e relevante pra assistir, isso acaba sendo cancelado. E não é uma obra, não são duas, são várias, são dezenas. E é muito cansativo isso. E aí quando eu decido dar uma chance, porque tá em alta, tirando Stranger Things, mas que eu tenho certas críticas, que eu já fiz um vídeo sobre chips, que vocês já vão entender quando vocês assistirem o vídeo, já tá postado. Aí eu vejo que a série ou ela é muito apelativa, ou ela é medíocre, assim, num nível que você fala, pô, cara, que injeção de linguiça, velho, pelo amor de Deus, eu estou perdendo tempo da minha vida vendo isso. Por exemplo, LT. Eu tinha feito um vídeo sobre isso, só que eu perdi o roteiro e eu perdi a gravação que eu fiz, então eu vou ter que refazer, só que eu tô com preguiça, porque eu vou ter que relembrar as coisas que aconteceram naquela série, que depois de uma certa temporada ficou uma porcaria. Não que antes não tenha sido ruim, porque assim, LT não é uma série digna de um Emmy Awards. Porém, ela era interessantezinha. Tipo, ela tinha uma... Como pode ser? Uma coesão, sabe? Tipo, ela tinha entregado uma proposta e seguia nessa proposta. Ela criou uma regra e seguia essa regra tranquilo. Só que chegou no momento em que não existia mais o plot. Apesar do plot já começar a dar umas estranhadas, umas partezinhas ali. E só virou um grandíssimo Verdades Secretas. Que Verdades Secretas? A gente não se importa com a história. Dane-se a história, a gente só quer saber da pegação. Basicamente, foi isso que se tornou LT. E assim, tinha pegação na primeira temporada, na segunda? Tinha. Só que depois só se tornou isso. Tanto que o trailer de divulgação da série não era mais tipo, chegou um personagem X, porque rolou tal assassinato. Não, era só a pegação de um chip novo. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, sabe, vocês cancelam séries incríveis, maravilhosas, pra fazer mais um soft porn. Que nem é boa. Entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. E isso é péssimo de se saber, sabe? De se consumir. Tanto que por conta disso, me dá muito desânimo de dar uma zapeada, né? Como o pessoal fala, pela Netflix. Ou pelo Disney Plus. Ou pela Amazon. Ou pela HBO Max. Ou qualquer outra plataforma que exista. Porque simplesmente estão tendo, assim, só as séries mais apelonas possíveis em alta, e as que são legais são canceladas porque não tem apelação. E eu fico assim, pô, cara, sabe, pelo amor de Deus, tem coisas que, assim, eu não saberia se não fosse, por exemplo, de recomendação de algum youtuber muito incrível que falou sobre, tipo Refúgio Cult, sabe, que falou sobre Arquivo 81, fui assistir, aí foi cancelada. Eu falei, poxa vida, velho, que sacanagem. E por conta disso, fica aquela coisa de tipo, em vez de você consumir coisas novas e se arriscar, você preferir voltar pra nostalgia, voltar para as coisas que você já conhece, sabe? Comer aquele bom e velho arroz e feijão e a ovo, ao invés de tentar experimentar por exemplo, o que eu posso dizer aqui? Um petit gâteau, entendeu? Porque vai que o petit gâteau que você comeu era ruim. Aí você não quer experimentar outro petit gâteau porque você experimentou que era ruim e agora você não quer, sabe, perder tempo e dinheiro com isso. Não te julgaria por isso. Mas petit gâteau é bom. Que eu me lembro. Mas tudo bem. Em todo caso, por conta disso, me dá até um certo desânimo até de produzir aqui, sabe? Porque às vezes não só eu, mas outras pessoas se dedicam horrores pra fazer coisas únicas, incríveis e diferentes pro vídeo não ser entregue, sabe? E aí eu fico assim, poxa vida, cara, sabe? Tanto que, por exemplo,
O que mais rola, por exemplo, é corte de podcast, corte de live, o que não seria nenhum problema. E não é um problema de verdade, mas ao mesmo tempo tem uma certa problemática, porque por serem vídeos em massa postados várias vezes, seja na semana ou no mesmo dia, então isso acaba massificando as coisas, sabe? Tipo, faz com que vídeos que venham, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, não sejam entregues. E é péssimo, porque, por exemplo, você vai na página inicial e tem 500 cortes de alguma coisa, um vídeo de derrotando algum filme ou resumindo algum filme, e lá pra baixo, quando você desce bem pro escafundó do Judas, você acha algo minimamente interessante, às vezes de um canal que você consome, às vezes não, e aí você tem uma experiência que seja diferente da que você já tá acostumado. E isso rola também, não apenas nisso, mas também vi um vídeo falando sobre isso, rolando no Genshin Impact. Queria que fosse só no Genshin Impact, né? Só que eu percebi que também rola muito e de uma forma super comum com jogos de tiro, né? Que é no caso do FPS, só que eu chamo de jogo de tiro mesmo. E por conta disso, eu lembro que eu jogava horrores o Free Fire, falei pra vocês, e por que eu parei de jogar também. Só que, além de toda a questão problemática de ser pay to win, não tinha uma diferenciação de absolutamente nada. Era sempre a mesma experiência. Olha, tem a skin da semana, compra. Ah, porque tá rolando evento X. Joga horrores pra você tentar conseguir pelo menos uma migalhazinha do que a gente tá entregando. Ou então você pode pagar pra conseguir tudo. E era sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E esse foi um dos motivos pra eu não querer jogar de novo Free Fire. Porque eu falei, pô, cara, eu vou ficar me estressando com uma coisa que eu vou perder sempre, e eu vou me estressar, e, sabe, tipo, não vale a pena, só vou estar perdendo meu tempo. E isso também rola com jogos mobile, por exemplo, que boa parte dos jogos são, assim, esquecíveis. E que eu enjoo, assim, em questão de 10 minutos. E olha que eu jogo muito quando eu gosto de um jogo. E até quando é medíocre, só que agora nem isso, tá ligado? Nem isso. Só que aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Cada público recebe o que aquela plataforma oferece. E geralmente é uma massificação, vamos dizer assim, um enlatadozinho de alguma coisa. Por exemplo, de mobile são jogos casuais, super rápidos, que você assiste 1 trilhão de anúncios para conseguir passar de fase, 1 trilhão de anúncios para poder conseguir algum poderzinho especial, 1 trilhão de anúncios porque sim, entende? E também, como falei, na televisão, como falei, dos jogos, né? Ainda mais quando são jogos de tiro, que aí você tem que pagar pra conseguir ter alguma coisa a mais, ou ter uma skin diferente. Ai, chato, muito chato, péssimo. E claro que isso também rola na música. E eu tenho altas críticas quanto ao K-pop por isso, porque antigamente as músicas eram diferentes, as coreografias eram excelentes, eram diferentes, eram super complexas, bem trabalhadas, bem feitas. Hoje em dia você parece que tá ouvindo a mesma coisa várias e várias vezes, de pessoas diferentes, de músicas esquecíveis, de grupos que você nem conseguiu memorizar o nome ainda, mas já tá debutando outro, como sempre acontece, claro, mas agora parece que tá com uma frequência, intensidade cada vez maior por conta do TikTok. E isso faz com que desanime de consumir K-pop e que você se prenda ao passado, que eu não gosto de ter que fazer. Mas tá sendo o jeito. Claro que tem grupos que ao menos conseguem se destacar e fazer algo diferente, fazer algo incrível, fazer algo único nesse oceano de coisas genéricas e iguais. E isso é ótimo. Só que lembrando que quem manda é o poder e o dinheiro. E quem tem o poder e o dinheiro tá indo pela vibe do TikTok, as esperanças diminuem de novo. Mas agora que eu falei isso em pensamento, sem roteiro, apenas abrindo meu coração e minha mente, eu poderia sim fazer um vídeo roteirizado sobre isso, podem ter certeza. Só que eu teria que dividir por temas, né? Como eu tive que fazer com K-pop, como eu tive que fazer com o YouTube. E provavelmente eu vou ter que fazer com outros temas que eu também falei. E tá tudo bem.
pelo menos vai ter mais vídeos pra vocês. Isso que importa. Ah, e eu já tenho tantos vídeos pra fazer. Tipo, são muitos. Saibam disso. Já tá nos 200 a lista de vídeos pra fazer sobre isso. Ah, e não falei sobre animes também, né? Eu não sei o que opinar sobre animes, porque é um universo que eu não consumo tanto. Se eu conhecer 10, já é muito. Então, não tenho o que opinar sobre isso. Se ele também segue essa fórmula, não vou saber dizer. Então, eu sei mais sobre aqui, dos lados do ocidente. Mas é sobre isso que eu posso dizer, né? Minha opinião sobre. Espero que tenham curtido. E tá um calor do caramba, então tá difícil de pensar ainda. Entendeu? Tipo, depois que eu despejei tudo, tô tentando lidar aqui com calor, mas detalhes. É isso. Espero que tenham gostado. Beijitos, se cuidem. E até a próxima sexta. Tchauzinho.